Oi pessoal, professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Bom, a aula de hoje é uma continuação do sistema sensorial. Nós já falamos sobre visão, olfato, paladar e tato. E hoje fica por último a nossa aula falar um pouquinho sobre a audição. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar. Bom, tá aqui. Bom, a audição, assim como os outros sentidos, ele trabalha muito com a nossa emoção, nossa memória audível, né? Nossa memória da audição. Mas como assim essa memória? Você percebe que muitas coisas que você ouve, ele te arremete a alguma coisa do passado, talvez, alguma perspectiva que você tenha, né? Algum momento de infância, momento de namoro, ou seja o que for, e acaba sendo realmente um sentido tão importante como os outros. Você não consegue selecionar um sentido que seja mais importante quando a gente fala da questão de memória, né? Então a audição é tão importante quanto e a gente precisa cuidar dela muito bem. Você vê nessa imagem aqui uma moça que está com um fone de ouvido, né? A gente sabe que o fone de ouvido, quando você utiliza ele usando sons muito altos, pode chegar um tempinho que acabe atrapalhando aí a sua audição. Às vezes nem mesmo é um fator físico, mas às vezes você não se acostuma mais com aquele som que está baixo. Você percebe quando você está lá na frente da sua televisão e você tem o volume lá, sei lá, até 50. E aí você sempre vê a TV, ouve a TV ali no volume por volta de 15. E aí, de repente, um certo dia você resolve aumentar o volume e vai para 25. E aí você fica ouvindo aquele 25, 25, 25, a hora que você baixa para 15, que é o que você sempre ouviu, você percebe que parece que não ficou bom, parece que ficou muito baixo. E você acaba querendo retomar aquele volume mais alto. Então a gente acaba acostumando com isso. Então o importante seria você não acabar utilizando sons que são muito altos, principalmente quando você vai estar dirigindo, porque a direção ela precisa muito da audição. Porque você tem que ver de onde está vindo uma buzina, de onde está vindo uma freada, de onde está vindo alguma coisa, para você poder se movimentar ali. Aí você deve pensar, mas como é que funciona uma pessoa que é surda e ela poder dirigir? Ela acaba ela acaba sentindo os sons de uma forma diferente, né? Eu tive um aluno que ele não ouvia e ele acabava sentindo às vezes vibrações na garganta, vibrações na mão, vibrações nos pés. Então ele conseguia saber exatamente o momento que o motor desligou do carro, a hora que alguém está buzinando. Então a gente sabe que a audição ela é extremamente importante, mas em casos da falta dela, outros sentidos acabam ficando mais aguçados. Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem uma anatomia da audição, né? Então nós dividimos ela em três partes principais, né? Que é a orelha mais externa, né? A orelha média e a orelha interna. A orelha externa, você tem aqui esse pavilhão auditivo, que seria a orelha que nós costumamos a chamar, que é essa região cartilaginosa aqui. O interessante é que essa região, ela é desenvolvida de uma forma, ela foi criada de uma forma para com que você consiga captar o som e você direcionar o som. Então, sem o pavilhão auditivo, você não conseguiria saber de onde alguém está te chamando. Então, se alguém vai lá e chama teu nome, Júnior, você consegue através do pavilhão auditivo, da forma que ele capta o som e manda para dentro, você consegue saber, não, estão chamando atrás de mim, estão chamando do meu lado, estão chamando na minha frente, atrás de alguém. Então esse pavilhão auditivo ele consegue isso. Assim que o som ele entra reverberando para dentro do ouvido, você tem aqui primeiro as passagens desses pelos e de cera. Então os pelos e a cera, que fazem parte aqui da orelha externa, eles são simplesmente para filtrar alguns tipos de antígeno que possa estar entrando. Você tem até mesmo a cera do ouvido, que ela é antibacteriana, antifúngica. Então evita com que talvez uma umidade possa gerar aqui fungos quando você tem essa cera. Muitos otorrinos laringologistas eles pedem para com que você evite a limpeza da orelha, porque você pode acabar de alguma forma machucando ali a seu tímpano ou outra parte da audição.
Então procure apenas, quando for utilizar o cotonete, utilizar mais externo possível, na parte que é mais visível, para dar uma higiene pessoal das pessoas acabarem não vendo, tá? Então aí sim se torna importante, mas mais do que isso, procurar evitar. Quando a gente passa nesse canal, nesse canal auditivo aqui, né, nós chegamos até a membrana timpânica. A membrana timpânica ela está exatamente no lugar onde divide a orelha externa com a orelha média. Então, o tímpano ele é uma estrutura extremamente maleável. Então, quando o som chega reverberando, ele acaba movimentando o tímpano e passa isso para a orelha média, onde nós temos os 3 ossos que estão no ouvido, que é o martelo, estribo e bigorna. Então, o que você tem ali, ó? O primeiro que você tem é o martelo. Então, a cabeça do martelo fica exatamente na região do tímpano. E ele se movimenta, passa isso para a bigorna, esse movimento que está aqui chegando do som, né? E passa também para o estribo. O estribo ele vai ser totalmente ligado nessa região que nós temos aqui da orelha interna, chamada de cóclea. Essa cóclea, essa estrutura que você está vendo, que parece um caracol. E ela tem ali dentro vários líquidos ali dentro, e esses líquidos é o que dão ali, recebem esse movimento do som, né? E acaba transformando esse som em impulso elétrico, passa para o sistema nervoso auditivo, cordão nervoso auditivo, e isso vai até o cérebro e você consegue interpretar aquele som que está chegando até você. Aqui nós temos uma outra imagem que dá um pouco mais de zoom e você consegue ver melhor essas estruturas aqui que você tem, ó. Aqui você tem então o pavilhão auditivo, aqui você tem essa parte do meato auditivo, onde você tem os pelos, a cera, até você chegar nessa estrutura que você está vendo aqui, que é o tímpano. E aqui você consegue visualizar os 3 ossículos. Então olha só, esse primeiro aqui, deixa eu colocar aqui a caneta, olha só, esse primeiro ossinho aqui é o martelo, esse segundo ossinho aqui é a bigorna, e esse terceiro ossinho aqui, ele é o estribo, tá? Para quem alguma vez já andou de cavalo, se você fizer com a cabeça assim, ó, você vai ver que ele parece realmente o estribo, aquele lugar onde você coloca os pés para poder se equilibrar no cavalo. Então tá aí o nome. E aí você percebe que ele está ligado diretamente a essa estrutura que chega na cóclea. Então, quando ele vem reverberando esse som, e essa região da orelha média, ela é cheia de ar aqui, então o som passa, chega até a cóclea, transforma isso em um impulso nervoso, esse impulso nervoso vai chegar até o cérebro, onde você vai identificar. Aí, você percebe que aqui nós temos outras estruturas aqui em cima, ó, tá vendo? Que são alguns arcos que você tá vendo aqui, ó. Aqui mostra novamente os ossos, e aqui você tem aqueles arcos ali, ó, chamados de duto semicirculares, e você tem 3 deles. Esses dutos, eles também estão cheios de líquido. E são eles, por exemplo, juntamente com a cóclea, que vão fazer, vão dar a você o equilíbrio. Por quê? Porque se você movimentar a cabeça, você acaba movimentando esse líquido. E ele acaba atrapalhando você ali com o senso de equilíbrio. Então, quando uma pessoa faz aquela brincadeira de colocar alguma coisa assim, ficar girando, girando, ou quando alguém vai te girar e aí todo mundo tem uma receita, não, fecha os olhos, não prende a respiração, que você não fica tonto. Não, você vai ficar ali um pouquinho tonto, por quê? Porque se mexer com esse líquido ali dentro, vai fazer com que você acabe perdendo ali o seu equilíbrio, tá? Aqui nós temos uma outra imagem, que eu vou até diminuir aqui o meu cantinho onde é que eu tô aqui, para você conseguir ver todas as imagens. Eu vou colocar aqui para baixo, ó. Aqui, coloca aqui para baixo, beleza. Aqui você consegue ver os dois lados, né? Você consegue perceber aqui o nervo auditivo de ambos os lados. Aqui você consegue ver a cóclea, você consegue ver os 3 ossículos, né? O menor
osso do corpo, por sinal, é o estribo, que é justamente esse aqui que está próximo à cóclea, né? Depois você tem aqui toda essa região do tubo auditivo e também aqui da região do pavilhão auditivo. Mas existe aqui uma estrutura que eu quero mostrar para vocês, que é essa estrutura aqui, ó. Aqui, olha só essa estrutura aqui, ó, que está saindo da orelha média e está indo em direção aqui à garganta, tá? A direção aqui ao pescoço. Então, essa tuba auditiva aqui que você está vendo, ela seria aquilo que faz o controle da pressão dentro da orelha. Então, quando você acaba subindo de avião, por exemplo, muito alto rapidamente, e quando você desce rapidamente, você percebe um desconforto no tímpano. Por quê? Porque você acaba mudando a pressão atmosférica e acaba mudando, sendo contrária à pressão que está interiormente nessa tuba auditiva. Então a gente acaba tendo essa movimentação de acordo com a mudança de pressão. E aí o ato de você acabar engolindo um pouco de saliva, movimentando essa musculatura, você vê que tem uma melhora rápida desse tímpano e logo já resolve. Você percebe até mesmo que há um atrapalhar ali na sua audição, né? Por quê? Porque você acaba não tendo o tímpano movimentando e carregando o som da forma correta até os ossos, dos ossos para a cóclea, e aí você conseguir estar ouvindo, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham entendido bem hoje, espero que tenham gostado da aula de hoje, a gente falando sobre a audição. Então, terminamos aqui esses nossos 5 sentidos. Se você não assistiu às aulas anteriores, assiste lá, acompanhe para poder ter uma lógica toda aí legal desses 5 sentidos, beleza? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.